Que a graça e a paz de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Com todos também que estão nos ouvindo da Igreja Batista, em suas congregações e amigos que prestigiam a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos finalizando, estamos na antepenúltima semana de Ano da Consolação. E nós temos certeza que esse tema consolação foi bem contextualizado com a situação com que vivemos, as preocupações com que enfrentamos, as coisas novas que surgiram, mas acima de tudo, diante de todas essas circunstâncias e agressões à humanidade, a gente sentiu a bênção de Deus por acreditar nas suas promessas. Porque a ótica daqui do mundo faz com que a gente não tenha nada para esperar. A ciência diz que tudo vira pó, tudo se transforma, então nós não temos nada para esperar aqui pela ciência. Mas pela palavra de Deus a gente espera a vida eterna, espera superar a ciência conhecida, porque o Deus é a verdadeira ciência. Nós é que só temos habilidades e sensibilidade para o que é material, e o material vai ser desfeito, não tem como correr. E Deus conhece os corações, e conhecendo os corações, Deus consola com a graça, com aquilo que você não fez nada para merecer, mas que depois que você tem, você faz tudo para que o outro também alcance. Você começa a ser agora uma pessoa de muitas obras, por quanto da necessidade de outros conhecerem essa graça, por você já estar nela. A gente chega de graça para trabalhar um bocado. Amém? 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 Essa é uma das virtudes de ser salvo pela graça. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dos que ainda não tinha nada a ver com Israel, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E o Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou, e pela graça nos deu uma eterna consolação, console os vossos corações. Em razão de que tudo na terra é passageiro, e a humanidade fácil de ser enganada pelas aparências, Deus, que conhece os corações, testemunha em favor dos humildes, dando-lhes a graça da consolação eterna, ao crerem no zelo do Espírito, purificando os seus corações, conforme Tiago 4, versículo de 4 a 8, que diz que são infiéis, adúlteros e adúlteras, as pessoas que dizem que são de Deus, mas ainda ficam preocupadas demais em gozar das coisas do mundo. Então a Bíblia chama isso de infidelidade, porque essa atenção que você vai dar às coisas do mundo, tira você do foco. Amém? E também continua dizendo o seguinte: saber que Deus conhece os corações consola os fiéis para viverem multiplicando a graça sem julgar pelas aparências. Isso tem um texto lá que mostra Paulo preocupado em levar o evangelho para as pessoas que não tinham nada a ver com a lei, Pedro preocupado em levar o evangelho para a circuncisão, e os dois tão diferentes, tão antagônicos em tudo, na cultura, em toda a formação, só olharam a graça. E por observar a graça, entenderam para que lado cada um deveria seguir. E se apoiaram, e Pedro foi para a circuncisão, e Paulo veio para os gentios, que somos nós, diante da realidade dos judeus. Amém? O consolo exorta a não anular a graça pela aparência. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, 14 a 16 e 6 de 1 a 3, que a gente vai resumir, como o pastor Rivaldo fez aqui domingo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. E nós, cooperando com Ele, também vos exortamos, vos animamos, vos estimulamos, a que não recebais
a graça de Deus em vão, porque a graça dele foi dada para todas as pessoas, mas infelizmente a maioria das pessoas anulam a graça para si mesmas. E isso a gente já viu mais ou menos como acontece, ok? Graça é benignidade merecida do consolo, contudo, embora ela venha de graça, contudo, há duas formas de anulá-la. Uma é se conformar com o próprio pecado e ainda julgar os outros. E a outra, valer-se da justiça da lei. Em ambas se faz juízo de valor da aparência e traz para si a condenação do juízo que faz de outra pessoa. Então, se eu digo que estou na graça e quero julgar as outras pessoas pelos erros dela, então eu estou querendo a graça para mim e condenando os outros. Então a condenação que eu faço por outra, ela vem para mim. Prova que eu não aceitei a graça universal, eu estou sendo egoísta. Então a graça não serve para essa pessoa. A graça é para quem ama, e quem ama quer para o outro aquilo que quer para si. E a palavra de Cristo é muito simples. Ele diz que toda a lei se resume nisso. Se resume que tudo que você quer para si, você faça com o outro. Acabou, simplesmente assim. Tudo que você quer para você, faça para outra pessoa. Então facilite as coisas para outra pessoa. Facilite, que isso é a graça de Deus para ela. Ok? E resumindo aqui no texto, diz o seguinte: por isso, o cristão que vive na graça, exortado, ou seja, animado pelo Consolador, não julga os outros anulando. Então, se você gosta de pecar e ainda julga os outros, só em você não querer parar o seu pecado, você achar que Deus lhe aceita a si mesmo, Ele lhe recebe a si mesmo, mas Ele não leva você para o céu a si mesmo. Esse é o problema. Ele lhe recebe para te limpar, para te lavar. E Ele só vai te limpar, te lavar, se você aceitar as condições que Ele lhe oferece. Tem muita gente que é chamado aqui na terra, mas a Bíblia diz que os escolhidos já são escolhidos antes, porque Deus já viu antes o amor dessa pessoa, e por Deus ver o amor, o escolhe, e depois chama. E quando Deus chama, vem uma porção de gente com Ele. Aí na hora de ir, são muitos chamados, poucos escolhidos. Aí o pessoal pensa que os escolhidos é os que ficaram até o fim. Não, eles não são escolhidos por terem ficado até o fim. Eles só têm o poder de ficarem até o fim, porque eles já são escolhidos. É o que peço. Amém? 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 Essa compreensão tem que ficar latente, porque por isso que ninguém pede salvação. Quem é salvo, porque ele é salvo porque ama, e Deus cria todos os meios para que essa pessoa não se perca, porque quem ama, Deus não deixa se perder, é um cuidado dele, é uma operação dele, porque essa pessoa confia na graça dele, e quem ama, quer ver o bem do outro, se sacrifica pelo outro, prefere se acabar para que o outro prevaleça. E se isso não existe em você, tem uma coisa errada e você achar que está salvo. Porque o salvo, ele não gosta de pecar. O salvo, ele é salvo exatamente por isso. Porque ele peca por uma circunstância. Ele peca por uma coisa que o move. Ele peca porque a natureza o corrompeu fisicamente e o corrompeu psicologicamente. Mas espiritualmente, arde nele o desejo de fazer o que é reto e justo. Arde nele, a consciência dói quando ele faz uma coisa errada. E por isso que o tema de hoje se concentra simplesmente nisso. Conhecendo-se pela graça, trabalha sem se cansar. Se conhecendo pela graça, então se eu conheço, se eu me enxergo pela ótica da graça, então eu não tenho nada mais para estar me rendendo porque estou cansado. O meu cansaço vai ser substituído pela renovação da força do Espírito de Deus. Amém? Porque a pessoa, quando ele está fazendo a coisa pela graça, já não mais é ela que está fazendo, é Cristo nela fazendo. Porque ela simplesmente cede
o seu corpo, suas energias, sua inteligência, ela cede tudo para Cristo. E dali em diante, ela não consegue mais parar, ela vai se esgotar, ela vai desmaiar, ela vai até morrer, só para morrendo. Mas parar eu quero parar porque eu não aguento, não para, porque a graça, ela é ilimitada, ela é fortalecida pelo que não cansa, conforme diz lá em Isaías, capítulo 40, né? Alguém já ouviu isso aí, que a força jovem falta, o jovem, o mancebo, a força falta em determinada situação, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. E daí em diante vem esse texto maravilhoso de 1 Coríntios, hoje, capítulo 15, de 10 a 14, o apóstolo Paulo fazendo a reivindicação da crença da ressurreição para justificar a nossa fé e o nosso esforço até o fim. 1 Coríntios 15, de 10 a 14. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha bem, sou o que sou da minha natureza, sou o que sou do meu mau costume, sou o que sou da minha cultura humana, ou sou o que sou na graça de Deus? Então ele se enxerga pela sua formação humana, ou ele se enxerga pela graça para dizer que ele é o que é? Porque quem quer ser o que é, porque eu nasci assim, não tem nada a ver. Você tem que ser o que você é pela graça que lhe formou. Amém? Amém. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Essa pessoa anulou a graça de Deus, porque a graça de Deus veio, irmãos, por um preço muito caro. Ela só é de graça para quem recebe, mas ela custou o sangue precioso do justo. Ela não tem ouro nem prata, não tem riqueza, toda a criação não paga a graça, porque a graça custou o que é mais caro, custou a manifestação do próprio Deus humilhado, como se fosse o pior homem do mundo, custou o próprio Deus se fazendo um plebeio, se fazendo alguém como se fosse o pior pecador, para receber a culpa de quem merecia. Aí quem não entende a graça, diz assim, quem nada, ele fez isso porque ele foi bom, porque ele é besta. Não, quem está sendo besta é eu que achar isso. Ele fez isso porque nos ama. E quem o ama tem a retribuição. O sacrifício dele não foi em vão, porque todos que amam a Deus são alcançados por esse sacrifício. Todos que amam a Deus não ficarão de fora. Pode ter nascido onde for, pode viver onde viva, mas é alcançado. Paulo era um perseguidor de cristão, a graça o alcançou, e ele diz, pela graça sou o que sou, e não tem limites agora para o que eu possa fazer. Qualquer coisa, eu trabalho mais do que todos, me jogo mais do que todos, haja o que houver, eu estou vivendo pela graça. Amém. E pela graça não há limites. Conhecendo-me pela graça, trabalho sem me cansar, não dou ousadia ao meu cansaço. Não é que eu não canse, é que esse cansaço não me para. Amém? Amém. Eu conheci um pastor que ele saía andando, e quando ele chegava no local, 60, 70 quilômetros, quando ele chegava lá, começava a pregar, depois desmaiava. Aí ele nem sabia o que pregou, de repente tinha 3, 4 pessoas decididas lá, e firmes. Aquela pregação foi maravilhosa, e ele chegou cansado, não sabe o que falou, e desmaiava durante o trabalho que ele estava fazendo. E Deus faz essas coisas para mostrar que a força é dele, a obra é dele, e o povo que quer alcançar é dele. Amém? E ele é fiel para fazer muito mais. No Evangelho
Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo em mim que der fruto, meu Pai limpa para dar mais fruto. E todo ramo ligado a mim que não der fruto, ele corta e vai ser queimado. Por quê? A pessoa recebeu a seiva, entendeu o novo Espírito, recebeu a porção de coisa. Essa pessoa tem noção de justiça, tem noção do que é reto, tem noção de uma porção de coisa boa, mas quer fazer isso com recursos do mundo, com recursos humanos. Aí Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Porque para fazer o que é ruim, eu não preciso de Deus, porque quem governa o mundo é Satanás. O ruim, a energia para fazer o mal está aí. Você não precisa fazer força para errar. Você precisa fazer muita força para fazer o que é certo. Porque você tem que lutar contra os seus próprios princípios. Você tem que lutar contra todo o ambiente que você vive. Tem que lutar contra os seus próprios preconceitos. Porque Jesus manda que você faça as coisas com amor. E amor não é uma verbalização de uma palavra bonita. Amor é uma atitude que expressa exatamente o bem que o outro precisa receber. E isso é muito difícil de se fazer. Eu não consigo. Quando eu faço alguma coisa é porque Jesus está me ajudando. Acabou. E eu já sei que sem Ele eu não posso. Então, se eu não posso sem Ele, eu tenho que me dobrar, eu tenho que deixar de ser soberbo, eu tenho que não rejeitar a graça, eu tenho que não anular a graça. E Paulo diz aqui: eu não anulo a graça, eu não rejeito a graça, eu fico firme nessa graça. Porque o que ele faz, ele não fazia nada confiando nele. E tem um momento que ele, se sentindo muito mal, porque aonde ele chegava ele era espancado, ele disse: olha Deus, tem uma coisa errada comigo, porque onde eu chego acontece isso, acontece aquilo. Ele só vivia perseguido. E a Bíblia fala uma coisa extraordinária, que Paulo declara assim: e para que eu não me exaltasse pelas revelações que recebi, me foi dado um espinho na carne, mensageiro de Deus, não foi? Não é? Mensageiro de Satanás. Olha bem, Paulo de Deus, vivendo plenamente na graça, recebe um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, e ele por 3 vezes deve ter feito uma daquelas super consagrações, e Deus diz a ele como resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí alguém diz: mas como é que Paulo é de Deus e é Satanás que espeta ele? Amados, no reino humano, quem governa é Satanás, mas quem tem o controle de todas as coisas é o próprio Deus. Por isso que quando a gente vê a história de Jó, não deve se confundir dizendo que foi Satanás que foi lá pedir a Deus para sacrificar Jó, não. Foi Deus que perguntou a Satanás onde ele estava e se ele tinha visto Jó e se ele tinha visto a conduta de Jó, para a gente entender. Deus usa até o próprio Satanás para nos espetar, para que a gente não se ensoberbeça, porque Jó era soberbo. Jó era um homem que não precisava de nada, que não aceitava conselho de ninguém. Jó era o melhor homem do mundo, gente. O melhor homem do mundo, segundo a própria palavra de Deus. Mas Jó era soberbo em relação à graça. Então o que é que ele fazia? Ele não ouvia ninguém, porque tudo de Jó era correto. 100% correto. 100% correto. Jó ia para o inferno, e levando a porção de gente para o inferno, porque ele era 100% correto, rejeitava a graça. Aí alguém dizia assim: eu prefiro ficar autônomo como Jó, do que ser igual aquele crente ali, ó, que diz que é crente, que diz que é pastor e faz acontece. Pois é, gente, aquele crente, aquele pastor que faz aquelas coisas erradas, eles fazem talvez por uma coisa que você nem pode imaginar, e que eles sofrem de dia e de noite por fazer aquela coisa. E que Jó, com a sua perfeição, não chorava nem de dia e de noite pelas almas perdidas que precisavam da salvação. E Deus está preocupado com a salvação das pessoas. Deus está preocupado em que você seja a melhor pessoa do mundo, seja melhor do que Jó, mas para ajudar a salvar o outro, e não para julgar os outros, e não para deixar os outros se arrebentarem. E para isso você tem que trabalhar sem se cansar.
porque você não está fazendo a coisa pelo que é aparente. Não faça nada porque você quer ver isso aqui bem feito. É lógico que queremos ver tudo bem feito. Mas antes de ver uma coisa bem feita que a gente faz aqui, pense nas pessoas. Porque o objetivo de tudo que nós fazemos são pessoas. É o ser humano. Então, se eu fizer a melhor coisa do mundo e não alcançar os seres humanos, eu só fiz uma autopromoção. Mas quando eu faço e tomo todo o prejuízo, dá tudo errado, mas melhorou a vida de alguém de verdade, aí foi para a glória de Deus. E tudo isso levando o nome de Cristo como base. Porque se a gente pudesse ser salvo fora do Evangelho de Cristo, não precisaria Cristo ter sido sacrificado. E como Paulo diz aqui, a minha expectativa, a minha esperança e tudo que eu prego aqui é porque eu creio na ressurreição. A graça me garante que Cristo ressuscitou. Se não for isso, não adianta eu ter fé, não adianta eu ter mais nada. Porque se a vida é só aqui, é melhor logo comer, beber, curtir, porque vai morrer mesmo. E fazer tudo que vier na cabeça. Agora, se você crê neste Deus Todo-Poderoso, que renova as tuas forças e que garante a tua ressurreição, então, amados, se priva aqui de algumas coisas, por enquanto, para poder se aperfeiçoar na graça de Deus e ficar invencível, incansável. Porque o importante para Deus não é o tamanho da obra que você faz, mas o tamanho da fé que você tem e se dedica para o que Deus pode fazer através de você. Amém. E você pode ser a melhor pessoa do mundo, fora do Evangelho, você só atrapalha. Quanto mais uma pessoa boa fora do Evangelho, mais ela está tirando as pessoas do plano de Deus. Então, se você é bom de verdade, se humilhe no Evangelho, para que Deus lhe use na empresa certa, no reino certo, no reino de Cristo. E que a glória de nosso Deus esteja sobre todos nós e Ele nos faça trabalhar sem cessar, porque a força é dele. Amém.